Fala, Nação Azulina, CSA Povão aqui fazendo mais um vídeo para vocês e eu tenho uma pergunta e uma afirmação para fazer, beleza? A pergunta: Renato Cajá já merece jogar mais minutos pelo CSA nesse próximo jogo? Merecer, eu acho que até merece, né? A pergunta deve ser assim: Renato Cajá aguenta jogar mais minutos nesse próximo jogo contra a Ponte? É uma pergunta. E a afirmação é a seguinte: Silvinho, jogador mais cotado para substituir o Yuri Castilho lá na ponta esquerda, nesse jogo contra a Ponte Preta. Portanto, vamos falar sobre esses dois assuntos aqui, rapaziada, com vocês, certo? Já vai aproveitando aí, deixa o like nesse momento para fortalecer. É importante cada like, hein? E também inscreva-se, você que ainda não é inscrito aqui no canal, hein? Tem uma galera aí que assiste e não é inscrito, pô. Inscreva-se, é simples, dá só um clique aí na palavra inscrever-se, só faz isso uma única vez na vida, já junta a tropa aqui e estamos fechados aqui para levar o nome do CSA mais longe, certo? Juntar mais pessoas aqui nesse bonde aí do CSA Povão, beleza, rapaziada? Olha só, deixa eu falar primeiro do Renato Cajá. Renato Cajá é um jogador técnico que entrou inclusive no último jogo, jogou 9 minutos apenas, né? Entrou ali faltando 9 minutos para acabar o jogo. Eu tenho aqui até os dados dele, peguei aqui no site SofaScore, então quero até passar para vocês essa fonte de dados que a gente pega aqui. No vídeo de ontem fizemos aí o mapa de calor do Gabriel e do Yuri, enfim, para detalhar, para vocês visualizarem também o que a gente visualiza aqui quando vai elaborar uns comentários sobre algum jogador, beleza? Então, o site é esse aí, ó, SofaScore. Tem tudo lá sobre o CSA, sobre todos os times, afinal de contas. E nós estamos aqui exatamente nesse site para a gente trazer para vocês aqui essas informações sobre o Renato Cajá. Vejam só, rapaziada, ele nesse jogo jogou 9 minutos, né, contra o Cruzeiro, entrou lá no finalzinho do jogo. Ele deu 10 toques na bola, 10 toques, foram 9 passes certos e 1 errado, acerto de 90%. Né? Ele ganhou um duelo terrestre ali no chão, deu um passe de bola longa, enfim, um jogador que tem um acerto, né? Em tocar só nessa questão aí dos acertos de passes, muito bom o acerto dele, 90%, é um número expressivo, principalmente para quem joga naquele setor ali, que é muito concorrido ali, tem volante dos caras querendo morder, tem zagueiro chegando, tem lateral chegando no calcanhar dele, então... no segundo tempo o Cruzeiro já tinha se atirado um pouco lá para frente, você estava mais na reação e o Renato ainda teve todas essas participações em apenas 9 minutos de jogo. E você percebe, né, que a qualidade do passe dele é fácil, né? É um toque fácil na bola, não tem agonia. O gramado do Rei Pelé ajuda, mas ele não tem perda de tempo em querer dominar a bola, já dá de primeira, já dá aqui, tá ligado? Então um cara que o torcedor, né, clama para que ele jogue 45 minutos, quiçá 60, 80 minutos de um jogo, né? Mas para isso ele precisa estar bem preparado fisicamente. Ele chegou tendo alguns tempos aí sem jogar. O último jogo dele foi na Ferroviária contra o São Paulo há um mês atrás. Então precisa sim desse tempo de preparação, de progressão física para que daí ele consiga jogar por mais minutos. Eu acho que nesse jogo agora ele já deve pegar uns 25 a 30 minutos nesse jogo contra a Ponte, né? Esse clube dele, jogou muito lá na Ponte, ele tem uma história lá naquele clube e quem sabe aí tem lei do ex, coisa nesse sentido. Mas eu acho que ele vai pegar em torno de 20 a 30 minutos nesse próximo jogo. E assim, rapaziada, sucessivamente, ele vai ganhando tempo, né, minutagem a cada jogo, né? É a progressão física, tão falada progressão física que ele vai adquirindo com o passar dos treinamentos, passar dos jogos, né? Tomara que ele faça uma boa partida amanhã. O time já se encontra nesse momento lá na cidade de Campinas. E vamos falar agora sobre o Silvinho, rapaziada. Pois é, o Silvinho é o cara mais cotado para jogar ali no lugar do Yuri Castilho, né? Eu postei inclusive hoje pela manhã lá no Instagram do CSA Povão. Aliás, sigam lá a nossa página, tá bom? CSA Povão no Instagram. A gente posta algumas coisas por lá também, então fica ligado por lá, acompanha a nossa página. É bom a gente aguçar o torcedor para saber o que é que ele está pensando, é importante isso, porque afinal de contas esse canal é feito para o torcedor. Então a gente tenta tirar o máximo de informação de vocês, assim, de posicionamento, de pensamento. Isso é importante, é uma troca. Ninguém aqui é dono da verdade absoluta, pelo contrário, é um espaço democrático onde todos opinam, e as opiniões, todas elas são favoráveis, certo? Todas elas são bem-vindas, tá bom, rapaziada? Ninguém aqui é dono da verdade, não.
E eu nem quero ser o dono da verdade, né? Então quer dizer o seguinte, ó, a galera lá, qualquer um menos Silvinho, lá no Instagram, a galera respondendo. Reinaldo, outros diziam, desloca o Gabriel para lá. Enfim, menos Silvinho. Teve um ou dois comentários, tem que ser o Silvinho. Então vamos tecer aqui os comentários sobre o Silvinho. Na minha opinião, seguinte, nem de longe o Silvinho é o último na minha escala de pior jogador do CSA. Tá? Ele não é nem de longe o último na escala de pior. Tem muitos jogadores ali no setor dele, eu estou falando, tá? No setor dele, que sinceramente me arrepia só em vê-lo entrar em campo. Porque eu não espero nada, nada mesmo, certo? Vocês sabem, eu não quero estar repetindo aqui o nome de jogador, para também não estar massacrando o cara. Todo vídeo a gente fala o nome dos caras aqui de forma negativa. Eu também não quero ser essa pessoa que fica massacrando. Mas o Silvinho, ele tem algumas qualidades que outros não têm. Por exemplo, é um cara que tem uma disposição, né? Isso para mim, no meu modo de ver, de futebol, de raça, de garra, de disposição, é a primeira qualidade que o jogador precisa ter. Para mim, é a disposição. No mínimo, né? Daí vamos para o segundo passo, que é a técnica. E daí vem outras qualidades. Mas para mim, a primeira coisa que eu observo num jogador é a disposição que ele tem ao vestir a camisa do CSA. Certo? Porque tem jogadores na posição do Silvinho, no ataque do CSA, que simplesmente andam em campo, caminham em campo. E eu, sinceramente, eu não tenho paciência para observar jogadores desse tipo vestir a camisa do CSA. O CSA é um time do povão, cara. Sabe, do povo, do morro. Então, essa gente, a nossa gente, é guerreiro por natureza. E quando você vê um cara entrar morto dentro de campo, seja de primeira ou no segundo tempo, não condiz com o que é a nossa essência, tá ligado? É o time do povo, então o povo é guerreiro, então tem que já entrar com disposição. O Silvinho tem isso. Ele é criticado, ele é zoado de todo jeito, mas ele não deixa de entregar a sua disposição. E encara as dificuldades. Por exemplo, nesse último jogo, perdeu aquele gol contra o Cruzeiro, que eu esculhambei ele aqui pra caramba, fiquei puto, mas não tem condição do cara perder um gol daquele. Comemorando aqui na live pós-jogo a vitória do CSA contra o Cruzeiro, mas eu não deixava de falar do gol perdido do cara, que simplesmente foi absurdo, surreal ele perder um gol daquele. Nos daria tranquilidade, a gente passava o resto do jogo tranquilo, entendeu? Abria a nossa cerveja e estava de boa. Não, ele postergou o sofrimento nosso, a gente estava sofrendo naquele jogo já nesse momento. Né? O Cruzeiro em busca do empate. Então ele deixou de aliviar o sofrimento do torcedor ao perder aquele gol. Então, na mente do torcedor fica, você tinha condição, cara, de fazer as pazes com a gente, você não fez, certo? Então esse pensamento fica na mente do torcedor, certo? Mas olhando os números dele aqui, ele jogou 45 minutos, entrou no lugar do cara que saiu e fez 2 gols, o Yuri Castilho, saiu no intervalo, então o Silvinho entrou logo no intervalo, jogou 45 minutos, mas se você for observar aqui, ó, por exemplo, ele deu 30 toques na bola, né, acertou 74%, meteu uma bola longa, deixa eu ver mais aqui, só um detalhe aqui, tentativa de dribles, deu 2 dribles, perdeu uma grande chance, essa que a gente está falando, que não sai da mente do torcedor, e tem uma coisa, um dado aqui, ó, duelo no chão vencido. 5 duelos ele venceu no chão. Seja ele com a bola, ganhando do adversário, ou ele tomando a bola do adversário. Ele ganhou 5. Só para você ter uma ideia, o cara que jogou os 90 minutos do outro lado, o Iago. O Iago ganhou 2 duelos. Jogou o dobro do tempo dele. É disso que eu estou falando. Ele não é um exímio jogador, um craque, que a gente possa, de repente, dizer, pô, é Silvinho mais 10. Não, longe disso. Não está jogando a bola. Mas o cara tem uma coisa, uma predisposição a brigar, a guerrear dentro de campo, que, sinceramente, tem muitos jogadores que eu não quero ver, mas o Silvinho eu ainda permito, né, no meu subconsciente, ter carinho pelo cara, entendeu? Porque ele é um cara guerreiro, velho. É guerreiro dentro de campo. Vai perder gol, vai brigar, mas o cara vai suar a camisa. Isso é o mínimo que eu espero de um jogador que viste a camisa do CSA. E não jogadores que ficam lá dentro assistindo o jogo de dentro do campo, meu irmão. Certo? O que pesou contra o Silvinho também? Vamos falar sobre outra coisa agora também. Ele já estava naquela lista. Ítalo, Silvinho, Yuri, que não está mais. Você está vendo como é? Yuri já meteu 2 gols e já achou a posição dele no campo. E já
não está na lista de dispensas do torcedor. Marco Túlio e Ailon, 5 jogadores que a torcida dizia, pô, esses caras não servem para o CSA, concorda comigo? Silvinho estava lá. O que é que aconteceu que foi mais direcionado para ele agora, as coisas, as cobranças e todas? Aquela questão do Raimundo Tavares pesou muito, muito. Porque o torcedor ouvir de um diretor do CSA que o jogador é uma laranja podre dentro do elenco, que gritou com o presidente do clube em uma sala de reunião dentro do CT, mas é bom que se diga que essa alegação que o Raimundo disse que o Silvinho gritou com o presidente dentro do CT foi desmentida pelo presidente. Foi desmentida. Foi confirmada a versão que o Raimundo deu de que o presidente voltou atrás em querer rescindir o contrato com ele. Isso aí o presidente confirmou mesmo que tinha dado a palavra para o Raimundo e voltou atrás, depois que o grupo veio falar com ele, certo? Mas essa situação que o Raimundo disse que o Silvinho gritou com o presidente, o Rafael negou veementemente. Ele disse que jamais permitiria que nenhum jogador, nem funcionário gritasse com ele. É uma coisa absurda, uma coisa que não faz sentido, disse o Rafael Tenório, que jamais existiu isso. E quando você vai averiguar um pouco, fazer um exercício de raciocínio, o Raimundo não estava nessa reunião, nessa sala de reunião, e não estava muito menos no CT. Ele ouviu alguém, passou um bizu para ele, ligou para ele dizendo que o Silvinho tinha gritado com o presidente, mas o Raimundo não estava nem nessa sala de reunião para afirmar isso, muito menos no CT. Certo? Então, eu vou acreditar em quem? No Raimundo, que nem lá estava milhares de quilômetros distante, ou o cara que estava dentro da reunião? O presidente do clube falando para nós, naquela reunião que tivemos lá num dia seguinte, falando olho no olho, que jamais permitiria que alguém gritasse com ele dentro do CT, seja quem for, jogador ou funcionário, seja quem for. Enfim, então tendo mais a acreditar no cara que estava dentro da sala, pô. Certo? Então, essa situação que o Raimundo falou sobre o Silvinho realmente pesou muito para o torcedor piorar a relação dele com o jogador, certo? Falei também com alguns jogadores, em off, obviamente, e me falaram que o cara é gente boa, o cara não tem esse negócio de ser laranja podre, o cara é muito querido pelo grupo, inclusive, foi o grupo que foi falar com o Rafael para tentar deixar ele no grupo, porque o cara, além de tudo, agrega tecnicamente no elenco. Se fosse um cara laranja podre, se fosse um cara sem acrescentar nada ao elenco, os caras nem iriam lá, segundo palavras que eu ouvi, tá bom? Então tem muito disso, certo? Então o Silvinho é mascotado para essa posição aí de substituir o Yuri, tá bom? Mas ele tem várias opções também, ele pode ir com o Reinaldo pela direita, botar o Iago lá para a esquerda, pode deslocar o Gabriel para lá, mas eu acho que já não é uma boa, enfim. Mas o Silvinho, segundo informações que temos, está na frente aí para ficar com essa vaga aí de ponta esquerda nesse jogo contra a Ponte. Tá bom? Por que eu falei tudo isso, rapaziada? Para vocês raciocinarem um pouco. Porque às vezes vocês recebem informações distorcidas, certo? E é bom a gente tentar dar uma clareada, jogar a luz na situação, tá bom? Para ajudar o seu raciocínio, você que às vezes é levado por algumas conversas que não tem comprovação, que é conversa que ouviu dizer de uma pessoa que nem lá dentro do CT estava. Beleza? Nesse quesito aí que eu expliquei para vocês, tá bom? Então é isso. Amanhã tem vídeo aqui para vocês. Olha só, amanhã vai ser difícil fazer o pré-jogo por causa do horário. O jogo começa às 4h30 contra a Ponte Preta, certo? Mas o pós-jogo está garantido aqui. O jogo começa às 4h30, termina às 6h30. Assim que terminar o jogo, eu faço aqui o pós-jogo para a gente trocar uma ideia, se Deus quiser, com a vitória em cima da Ponte Preta. Valeu, rapaziada, tamo junto, deixa like no vídeo aí, inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito. Valeu, um abraço!